assunto polêmico que vem chamando bastante atenção aqui no município de Rio Maria. E a nossa equipe veio investigar o caso. Isso não dá o direito de ninguém mandar me gravar e me espionar. Eu não sou bandida, eu sou mãe de família. Eu crio minhas filhas com muita dignidade. Eu crio minhas filhas com muito caráter, com muita honra, com muito orgulho. E o caso que está na boca do povo é a briga entre o publicitário Magno Máximos e o vice-prefeito Francisco Paulo Barros Dias, conhecido como Paulinho. E o nosso nível de atuação na cidade de Rio Maria, ela foi realmente uma atuação grande. Uma vez que a gente fez campanha, tanto publicitária, quanto campanha nos bastidores, na questão do marketing político. Fez também parte do marketing político da campanha da atual prefeita da cidade de Rio Maria, Márcia Ferreira Lopes, e do vice-prefeito Francisco Paulo Barros Dias. O Paulinho, que na verdade foi ele que contratou os serviços do Magno Oliveira. As eleições de 2024 já passaram, mas as polêmicas continuam. O publicitário acusa o vice-prefeito de ter arquitetado uma série de materiais manipulados, como textos, áudios e vídeos, tocando na honra e na credibilidade de empresários, personalidades e políticos do município. Na época, algumas pessoas que estavam envolvidas diretamente no grupo de oposição ao governo atual foram acusadas de terem feito os materiais. E nossa equipe ouviu essas pessoas. Em 2024, eu fui concorrer ao cargo de vice-prefeita junto com o Léo do Povo, né? Léo Pessoa. Nós seguimos nosso projeto até onde deu, né? Muito limpa a nossa campanha, a minha e a do Léo. Quando o Léo chegou aqui na minha casa falando que estava desistindo daquele sonho e tinha ido acompanhar o 15, né? O Paulinho e a Márcia, eu fiquei em choque. Porque a cidade toda já comentava. Mas eu ainda tinha no fundo aquela esperança de que era comentários, que isso não ia acontecer. Porque eu sabia que a gente não ia ganhar as eleições. Mas era um projeto, era um sonho. E eu tomei a decisão de acompanhar o Valtinho, o Dr. Wilk e a Cleide. E fui, por decisão própria minha, ninguém veio atrás de mim. E então, quando eu tomei essa decisão, começaram os ataques, né? Os ataques à minha pessoa, a eles também. E um dia, eu, olhando nos grupos de WhatsApp, eu me deparei com um vídeo de 9 minutos. E nesse vídeo, estava ali umas falas minhas com o publicitário Magno. Ele tinha me ligado durante a campanha, quando eu ainda estava vice-prefeita junto com o Léo, e ele me ligou e a gente conversou. Conversei normal com ele, como eu converso com qualquer pessoa, não tem problema ninguém me gravar. Eu falo o que eu falo aqui, eu falo em qualquer lugar. Eu não falei nada anormal, nem nada fora do comum. Mas eu fiquei surpresa por mandarem me gravar e me espionarem, né? Para mim aquilo foi uma espionagem. E eu fiquei muito decepcionada, porque a política de Rio Maria, ela ficou muito perigosa. Eu nunca vi na história de Rio Maria, eu nasci em Rio Maria, eu tenho 48 anos. Eu nasci aqui que eu me criei, aqui que eu criei minhas filhas. Eu nunca vi na história da política de Rio Maria uma política tão perigosa como essa de 2024. Quem sabe das minhas lutas e do que eu passo na minha casa sou eu. Então ninguém tem o direito de fazer isso comigo. Ninguém tem o direito de fazer isso com as pessoas de bem dessa cidade. Eu fiquei muito decepcionada. Meu psicológico abalou muito com essa covardia. Para mim é uma covardia muito grande. E eu espero que a justiça seja feita. Aquela para mim que vale tudo para ganhar, para mim não vale.
Quero sempre estar à frente, sempre que eu estar à frente do poder, seja pelo povo, por Deus e o povo, pela vontade de Deus e o povo, dado pelo povo, pela nossa honestidade, não fazendo coisas inadequadas, como foi feita aí agora nessa campanha, como todo mundo viu, áudios horríveis que denigriu a personalidade da gente na cidade, porque muitas pessoas, as pessoas vítimas dos áudios impróprios, pensavam que era nós, que foi nós, do 44, a Cleide do Salão, Valtinho do Ouro, Wilke, Oswaldo Sinuca e demais pessoas. E aí já está a prova de que Cleide do Salão, de que o grupo 44 não tinha nada a ver com aqueles vídeos defamatórios, com aquelas coisas horríveis das pessoas de nossa cidade, pessoas de bem, pessoas amigas da gente, pessoas leal, que merecem o nosso respeito. Eu entendo que a todo momento um grupo político aí da cidade tentou de todas as formas conduzir, induzir, influenciar de forma irregular, ilegal, arbitrária a decisão da sociedade rio-mariense no que tange às eleições de 2024. Nós iríamos ter um grande resultado e começou algumas perseguições, alguns ataques de ordem jurídica, alguns ataques, né, também de ordem moral, e acabei sendo impedido de participar do processo eleitoral, pois nós iríamos até o fim e algo me diz que nós iríamos ganhar as eleições. Naquele momento, nosso grupo decidiu subir no palanque do Valtinho 44, por acreditar que ali era um grupo que poderia trazer aí melhores condições de gestão e trabalho para a nossa cidade. Era uma plataforma política que mais se aproximava daquilo que nós imaginávamos. Tanto é que no primeiro comício da nossa apresentação ao 44, o então candidato Valtinho do Ouro assumiu praticamente 80% do nosso plano de governo. E a partir disso a gente percebeu que muitas coisas estranhas começaram a acontecer. Ataques, perseguições, ligações, mensagens ameaçadoras. E nas vésperas das eleições, algumas coisas estranhas aconteceram. E eu acredito que porque realmente, de fato, o nosso time, vamos dizer assim, o time do 44 naquele momento estava assim a passos largos para ganhar as eleições. Os números apontavam isso. E a gente percebia que havia algumas manobras de todas as sortes que você possa imaginar para tentar reverter esse quadro. Soltaram aí alguns áudios fabricados, editados, ventilando aí uma série de ofensas a várias personalidades aqui da nossa cidade. A única coisa que nós pedimos para o nosso grupo era não compartilhar aquilo, pois aquilo nós não aprovávamos e não compactuávamos com aquele tipo de procedimento. 2 dias antes das eleições, na sexta-feira à noite, foi publicado agora, né, foi revelado aí o publicitário da campanha aí do 15, um vídeo aí de 9 minutos que envolvia a minha pessoa, envolvia umas outras pessoas aí, até o Mauro Henrique, que é sobrinho do Valtinho lá, que está morando nos Estados Unidos. E assim, eu não te confesso que eu não consegui assistir 1 minuto, dos 9 minutos daquele vídeo, não consegui assistir 1 minuto. Porque assim, muitos cortes, edições, muita montagem, e a gente já entendi qual era o jogo, né? Tentar
enfim, enganar a sociedade, induzir o eleitor em erro para poder eles reverter a situação eleitoral daquele momento. O grupo de lá consagrou-se vitoriosos nas urnas. Beleza. Aceitamos a derrota. No dia seguinte começamos a desmontar a estrutura de campanha. Quando começou a chegar ao meu conhecimento, através de alguns amigos, em off, que estaria rolando na cidade, estaria rolando um comentário na cidade por parte de alguns ofendidos pelos áudios, que eu estaria envolvido, ou um dos cabeças que patrocinaram ou que pensaram ou criou aqueles materiais. Mas nós colocamos o joelho no chão e oramos. Pedimos a Deus misericórdia. Pedimos a Deus justiça para que Ele apresentasse, para que Ele tirasse do oculto aquele que estava guardado, aquele que estava oculto, que viesse à tona, para que o justo, para que o inocente não pudesse vir pagar pelo aqueles que erraram. Parece que houve algum desacordo aí com pessoas aí da campanha que se sagrou vitorioso, que está aí no segundo mandato. Mais precisamente aí o que a gente viu pelas redes sociais, o publicitário começou a revelar, fazer algumas revelações bombásticas que abalaram as estruturas da nossa comunidade essa pacífica, ordeira e trabalhadora, leal. Teve que amargar por mais de 30 dias de revelações que, de fato, mexeu com a nossa ordem pública e mexeu com o sentimento das pessoas. Sem dúvida, vivemos dias de terror, porque a cada telefonema era um drama, né? Pessoas ligavam pra gente, para entregar recado, para poder falar o que ouviu ali, que ouviu acolá. Porém, eu entendo que o nosso Redentor vive. Nós simplesmente entregamos a Deus, porque eu não sei contratar ninguém para tirar a vida de ninguém. Eu não sou disso. Eu não fui criado para isso. Eu não vim para esse mundo para isso. Eu não sei intimidar ninguém. Eu não sei ligar ou mandar uma mensagem, um perfil fake, ameaçando ninguém, intimidando ninguém. Eu não sei criar uma situação para meter algo de alguém, para me extorquir alguém. A única coisa que eu aprendi nos últimos anos, principalmente depois que eu saí da minha faculdade, que eu entendi como é que eu tinha que conduzir a minha vida e a vida da minha família, eu ajoelhei no chão e pedi a Deus, botei na mão de Deus, fiz uma campanha de oração e oramos para as pessoas. Eu durmo com minha consciência tranquila disso. E quem me conhece, e é essas pessoas que eu quero me referir agora, que eu quero fazer referência, quem me conhece sabe disso. Quem trabalhou comigo em eleições passadas sabe muito bem disso. Que eu não acredito que esse artifício vale a pena. Ah, mas eles ganharam as eleições. Tem coisas na vida da gente que a gente perde, mas a gente ganha. E tem situações que a gente ganha, mas a gente perde. E o meu sentimento é hoje de que perdemos as eleições, perdemos, mas nós ganhamos. E o tempo vai dizer isso. Já eu, em particular, o vice-prefeito, ele tratava diretamente comigo, inclusive para fazer alguns serviços, digamos assim, extras, que não, no meu ver, até então,
eu não sabia que eu estava sendo, vamos dizer assim, usado, ou que aquele tipo de serviço seria um serviço, digamos que, ilegal, né? Mas, com o passar do tempo, no andar da carruagem, eu comecei a ver que as coisas começaram a ficar estranhas, fugir do controle. Ele colocou o dedo na minha cara e falou assim para mim: se eu quiser te matar, eu te mato. Quem me conhece sabe muito bem que eu não sou de levar de desaforo para casa, não. Eu voltei a palavra para ele, porque ele me ameaçou, eu só voltei a palavra para ele. Eu falei assim: assim como tu pode me matar, tu também pode morrer, porque tu não tem testa de aço e nem tem o peito de ferro. Aí nós ficamos naquela discussão e ele segurou aqui na minha camisa e eu segurei na dele, entendeu? Dentro do quarto. Foi então quando ele colocou a mão assim no meu ombro e falou assim: calma, vamos manter a calma. Isso tudo aconteceu e está relatado no meu boletim de ocorrência, que os delegados de Rio Maria não quiseram registrar, não quiseram dar prosseguimento. Porque eu me recusei a falar os áudios, eu me recusei a falar sobre os áudios, beleza. Mas no outro dia os áudios estavam prontinhos, mas com aquela voz robótica, né? Feita no site. E aí eu fui pesquisar qual site que estava disponível naquele dia. E bateu certinho com um site americano, né? Foi pago em dólares, para não deixar rastros, né? Porque o Paulinho falou isso para mim, que não era para deixar rastros. Inclusive eu tenho uma gravação que eu até divulguei, essa gravação em uma das lives que eu fiz, dizendo que ele abre a boca e diz assim: Magno, nós temos que fazer os serviços da sombra. Vamos fazer o serviço que fica na sombra, não às claras, porque ele gosta de serviço das sombras. Então, naquele momento, eu me senti assim, um cara extremamente usado. Eu não compactuei com os áudios, repito, não compactuei. Beleza, mas sabe o que ele fez? Ele falou: os áudios já foi mesmo jogado, tu não quis fazer, não quis colaborar, tá de boa. Agora é o seguinte, grava pra mim algumas partes de conversa com o Dr. Wilkeres, com o Mauro Henrique, que é o Maurinho, sobrinho do Valtinho do Ouro, com Eneida. Se tu tiver até do Léo, tu conseguir do Léo, tu grava do Léo, grava da Cleide do Salão, né? Grava de quem tu puder. Na pressão, ele falou o seguinte: tu tem um contrato aqui com a gente, pela campanha, não tem? Eu falei sim. Ou você grava pelo menos o Dr. Wilkeres e o Maurinho e a Eneida, ou não tem nada de contrato mais. Poxa, eu já estava no meio vamos dizer assim, no andar da carruagem, e perder todo o valor e todo o trabalho que a gente já estava fazendo. Ele disse assim: eu só quero trechos de conversa e deixa o resto comigo. Eu confesso para você que eu não sabia o que ele ia fazer. Tá. Só que, vamos lá. Eu converso com o Dr. Wilkeres sobre os áudios. Doutor, foi o senhor que fez? Ele nega. Você vai ver que lá ele nega. Eu converso com o Maurinho, digo: Maurinho, foi você que fez? Ele também nega. Entendeu? Só que ele diz: mas eu acho que foi fulano. No vídeo o vídeo tá claro. Ele supõe. Eu mando os trechos de conversa para o Paulinho e o Paulinho manda para Idelson Gomes da Silva. O Idelson pega aqueles áudios e eu tenho como comprovar, porque eu tenho a conversa com o Idelson. Foi ele quem fez aquele vídeo. Porém, como eu já disse, com pedaços de conversas que eu tive com o Dr. Wilkeres, com a Eneida Lima, com contexto totalmente diferenciado, que o Idelson juntou num único vídeo de 9 minutos e alguma coisa. O recado que eu deixo para a sociedade rio-mariense e também para todos aqueles que me acompanham no Distrito Federal, em Minas Gerais, no Maranhão, em São Paulo, no Tocantins, é que confiem no que eu estou falando, porque vocês nunca viram eu blefar. Eu nunca blefo, tá? Quem me conhece sabe disso. Eu nunca blefo. E tem mais. O que fizeram comigo poderá acontecer também com qualquer pessoa, que é colocar uma mordaça. Eu fui amordaçado. Isso é uma verdadeira mordaça que colocaram na minha boca. Eu fui amordaçado. Eu tive meus direitos
constitucionais violados. E isso nem eu e nem a sociedade pode e nem deve aceitar. Nossa equipe entrou em contato com o vice-prefeito Paulinho, porém o mesmo se negou a gravar. Eu sou Stephanie Silva e esse é o JR, o seu portal de notícias e entretenimento.